tecnologia vai provocar o desemprego em massa? Ou isso vai ser minimizado por novas funções que irão surgir? Vamos conferir na reportagem como a inteligência artificial impacta nos empregos e profissões. Mesmo sendo um dos principais assuntos, as inteligências artificiais já vinham sendo estudadas desde o século passado. Contudo, com as evoluções tecnológicas e aperfeiçoamentos, 2023 pode ser reconhecido como o boom da utilização do novo recurso. Porém, mesmo sendo desenvolvida para ajudar a população, o lançamento de programas cada vez mais assertivos em sua utilização podem trazer problemas aos trabalhadores, como mostrou um levantamento dos economistas do Goldman Sachs. Segundo ele, até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma. Foi previsto que 18% do trabalho globalmente poderia ser informatizado, com os efeitos sentidos mais profundamente nas economias avançadas do que nos mercados emergentes. A justificativa para fundar esse argumento é que trabalhos com características mais braçais sejam menos afetados do que as funções que se utilizam diretamente de tecnologias, como é o caso dos programadores. E esse medo é embasado porque a inteligência artificial contribuirá para o aumento da automação de diferentes tarefas. Dessa forma, atividades como dirigir carros, entregar produtos, classificar itens e prever tendências serão executadas com maior grau de precisão pela ferramenta. Um exemplo disso é o ChatGPT, que pode responder a solicitações e redigir redações. Sua utilização já levou muitas empresas a repensar como as pessoas devem trabalhar todos os dias. A inteligência artificial, que é capaz de aprender sobre tudo utilizando base de dados, põe em risco a rotina de milhares de pessoas. Até o homem mais rico do mundo, Elon Musk, tem receio sobre a utilização da ferramenta. O bilionário e mais de 1.000 pesquisadores publicaram uma carta aberta pedindo uma pausa de 6 meses nas pesquisas sobre as novas ferramentas de inteligência artificial, dizendo que os novos sistemas chegaram a um ponto de desenvolvimento no qual a humanidade pode perder o controle sobre eles, trazendo riscos de desinformação e ameaçando a democracia e a civilização. O bilionário ainda afirmou que vê com muito receio a eliminação de empregos com a automatização das profissões. Mas pelo lado das empresas, o pensamento é outro. Isso porque a implementação do instrumento pode aumentar a produtividade do trabalho e impactar diretamente no PIB global. Os economistas do Goldman Sachs afirmaram que esse recurso poderia aumentar em 7% a soma dos bens e serviços em um período de 10 anos. Ao que vemos, toda a tecnologia nova passa por críticas e dúvidas até a sua implementação. Mas com as inteligências artificiais, o problema pode ser ainda maior e todo o cuidado para sua utilização deve ser tomado. Duas grandes capitais brasileiras comemoram uma data especial. Salvador e Curitiba fazem aniversário e completam 474 anos Salvador e 330 anos Curitiba. E tem programação especial. A data não é feriado na capital baiana, mas quem estiver livre durante o dia pode aproveitar o sol e pegar uma praia. Uma sugestão é a da Gamboa, que fica ao lado do Museu de Arte Moderna, onde é possível encontrar comida e bebida com o precinho que só o baiano tem para oferecer. Na sua fundação, a capital da Bahia recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Isso porque a primeira expedição exploratória chegou no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Depois disso, por ocasião da sua fundação, o rei de Portugal mandou fazer uma homenagem a Jesus Cristo, de modo que o nome se juntou São Salvador.
Além da primeira cidade do Brasil, foi em Salvador também onde se constituiu a primeira sede da administração colonial portuguesa no nosso país, assim considerada a primeira capital do Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Conhecida principalmente pelas festas e pela sua gastronomia com influência africana, Salvador comemora o seu aniversário com música e muitos eventos culturais variados, tal como feiras de arte e exposições. Conforme a estimativa de 2017 do IBGE, Salvador conta com uma população de quase 3 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas do país. Dentre os principais pontos turísticos da cidade tem destaque o Pelourinho, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, entre outros. Salvador é uma cidade com muita história e cultura. Outra aniversariante do dia é Curitiba. Embora tenha sido elevada à condição de vila em 29 de março de 1693, o povoado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais teve início algumas décadas antes. Estudos indicam que colonizadores chegaram às margens dos rios Atuba e Bacaxere, atual zona norte de Curitiba, em busca de ouro e outras riquezas. Hoje, a prefeitura mantém o Centro Cultural da Vilinha na redondeza desse primeiro povoado. A vila, com marco zero na Praça Tiradentes, ganhou importância ao longo do século XVIII, até ser elevada à categoria de cidade em 1842 e escolhida como capital da província do Paraná, então recém-desmembrada de São Paulo em 1853. Foi no século XIX que imigrantes das mais variadas origens começaram a chegar a Curitiba, outro atributo marcante da cidade. Entretanto, foi a partir da segunda metade do século XX que Curitiba realmente conquistou as características que a tornaram conhecida no Brasil e no mundo. Uma das principais características de Curitiba é o transporte público, que teve origem na época de crescimento acelerado nos anos de 1970. Ao assumir a prefeitura, o urbanista Jaime Lerner começou a colocar em prática o projeto da rede integrada de transporte. Utilizando apenas ônibus, a cidade tem a malha de transporte público com linhas expressas que se deslocam por vias exclusivas, as canaletas, mas o projeto de Lerner não é revolucionário apenas por isso. O sistema é baseado em grandes eixos de transporte, no qual as faixas exclusivas para ônibus passam por ruas de comércios e grandes prédios residenciais, rodeadas por avenidas rápidas de mão única, uma em cada sentido. Assim, todo o fluxo de pessoas corre por estes eixos, norte, sul, leste, oeste e boqueirão. Nos anos de 1980, a rede integrada de transporte criou os terminais de integração, onde passageiros podem trocar de ônibus sem pagar outra passagem. A partir disso, a rede foi enriquecida com ônibus interbairros ligeirinhos que cobrem grandes distâncias com poucas paradas e alimentadores nos bairros. Foi em 1991 que a RIT ganhou as inconfundíveis estações tubo, com embarque em nível, além do pagamento antecipado da passagem, o que agiliza o serviço. Ainda assim, Curitiba é uma das maiores cidades brasileiras sem metrô. A prefeitura continua apostando nos ônibus. Parabéns, Salvador e Curitiba! Fevereiro registrou um saldo positivo de quase 242 mil vagas com carteira assinada no mercado de trabalho. O destaque foi para o setor de serviços, que mais gerou empregos formais. O comércio teve índice negativo. Todas as unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e o Paraná. A gaúcha Luísa mudou com os pais para Brasília há um ano. Desde então eu estava procurando por um emprego e consegui agora em fevereiro nessa ótica aqui. E claro, não foi só a Luísa que teve a carteira assinada em fevereiro. Ao todo,
1.949.844 pessoas foram admitidas no mês passado. Por outro lado, 1.708.059 trabalhadores perderam o emprego em fevereiro. A diferença entre admissão e demissão resultou num saldo positivo de 241.785 novos postos de trabalho. O resultado ainda é, no entanto, 31,6% menor do que o registrado em fevereiro do ano passado. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais em fevereiro de 2023, seguido da indústria, construção e agropecuária. O comércio teve índice negativo. Todas as unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O salário médio do novo contratado é de R$ 1.978. Na avaliação do ministro do Trabalho, o país deve avançar na geração de empregos com o impacto de medidas como o reajuste do Bolsa Família e do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e a retomada de obras que estavam paralisadas. O maior empecilho na avaliação de Luiz Marinho: os altos juros praticados pelo Banco Central, com a taxa Selic a 13,75% ao ano, o que dificulta a criação de empregos. Nós temos claramente a oportunidade da economia brasileira retomar um processo vigoroso de crescimento. E a taxa Selic está inibindo. O que esperamos é, do decorrer do ano, que a economia retome um processo de crescimento mais robusto e que possa colaborar com saldos mais expressivos até o final do ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o plano de seu colega russo, Vladimir Putin, de implantar armas nucleares em Belarus. Esse é um tipo de discurso perigoso e preocupante. Belarus é um país vizinho à Rússia. Putin anunciou no último sábado que estava ordenando a implantação de armas nucleares táticas russas em Belarus, país dirigido pelo líder autoritário Alexander Lukashenko, um dos aliados mais próximos da Rússia. Washington denunciou o plano, que vem à tona há mais de um ano após a tentativa de Moscou de conquistar a Ucrânia, vizinha tanto da Rússia quanto de Belarus. Mas funcionários americanos disseram que não viram sinais de transporte de armamento nuclear pela Rússia. Agora a previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, em Pato Branco, será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Pato Branco, mínimas de 17, máximas de 26 graus. Em Francisco Beltrão, mínimas de 17, máximas de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, mínimas de 22, máximas de 29 graus. E em Curitiba, mínimas de 16, máximas de 25 graus. Já no domingo, em Pato Branco, será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Pato Branco, mínimas de 12, máximas de 27 graus. Em Francisco Beltrão, também mínimas de 12 e máximas de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, mínimas de 17, máximas de 29 graus. E em Curitiba, mínimas de 13, máximas de 21 graus. E o Informe Região vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos às 17h30 na TV Nova Conexão. Fique agora com o programa A Hora da Graça. Um bom almoço.